certo Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Diga glória a Deus. Cumprimente o irmão do seu lado, diga para ele boa noite. Dá um abraço nele, diga para ele boa noite. A paz, graça e paz. Diga para ele: seja bem-vindo à casa de Deus. Sejam bem-vindos a essa reunião. Seja bem-vindo. Deus abençoe em nome de Cristo. Pode assentar. Em nome de Cristo. Sejam bem-vindos, irmãos, que Deus abençoe. É o nosso quinto culto, a quinta reunião, e Deus, irmãos, abençoando de uma forma especial. Creia, Deus está aqui, vai abençoar, vai responder. Estou com uma palavra, meu irmão, que vai falar o seu coração, que vai mexer com você, que vai abrir os seus olhos, e muito Deus vai fazer. Amém? Tiago capítulo 1, versículo de número 16. Tiago 1,16. Na Bíblia Missionária, página 1952. Diz o texto sagrado: não erreis, meus amados irmãos. Leiam comigo, toda a igreja agora. Vamos lá, todo mundo? Não erreis, meus amados irmãos. Tiago, irmãos, numa carta universal para toda a igreja, pedindo para não errar. Ainda nesse contexto, vamos em 1 aos Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, meia dúzia. 1 aos Coríntios 6, 10. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10. Página 1808. Podemos ler, sim ou não? Podemos? Novamente, o que ele diz aí, irmãos? Não erreis, e nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, o que, irmãos? Herdarão o reino de Deus. Paulo dá uma categoria de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. E quem mais? O que erra. Ainda no seu vizinho da direita, Gálatas. Você está em 1 Coríntios, passa 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. Diz assim o texto sagrado: não erreis. Tem uma tradução que diz: não vos enganeis. Na corrigida diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, termine vocês, isso também é o quê? Irmão, nós não podemos errar. Nós não podemos errar. Porque aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. E como será a nossa colheita? Com prazer, com alegria? Ou vai ser com choro e decepção? Como será a nossa colheita do amanhã? Como é que vai ser o nosso futuro de amanhã, o amanhã? Como é que vai ser a nossa situação, irmãos, daqui a um determinado tempo? Será que nós não estamos cometendo erros e estamos nos enganando? Estamos nos enganando, pensando assim: ninguém está vendo. Ninguém está olhando, ninguém vê o que eu faço, ninguém sabe o que eu faço. Às escondidas, quantos estão errando? Quantos que estão cometendo os erros, falhas, pecando? Erra como marido, erra como esposa, erra como jovem, erra como cristão, erra como funcionário, erra como empregado, erra como patrão, erra como empresário. Está cometendo seus erros. E são esses erros que ele comete, que nós cometemos, e nós pensamos: não vai dar nada.
Ninguém descobre, ninguém vai saber. E se descobrir, tem uns que falam bem assim: se descobrir, não estou nem aí. Coitado. Essa pessoa não tem, irmãos, consequência, não tem ideia do que pode acontecer por causa de um erro. Tiago foi claro, ele está escrevendo a toda a igreja: não errei, meus amados irmãos. Irmão, como cristão, nós não podemos errar. Nós temos que buscar viver uma vida reta, séria, santa, digna diante do nosso bom Deus. Nós não podemos estar cometendo o erro que os outros cometem. Hoje em dia, você liga a televisão, abre a internet, vai lá nas páginas, irmãos, vai lá nos sites e vê quantos erros, pessoas errando, falhando, cometendo atrocidades, cometendo barbaridades. Mas nós, como cristãos, nós, como pessoas de Deus, nós não podemos errar. Nós não podemos errar como o mundo erra, como alguns outros crentes erram. Mas tem crente que faz, tem crente que comete, mas nós não podemos errar. Nós não somos outros crentes, nós não somos outras pessoas, nós somos o povo de Deus. Nós não podemos errar. O homem ele não pode errar como marido. A mulher, ela não pode errar como esposa. O filho não pode errar como filho perante os seus pais. Como cidadãos, como cidadão brasileiro, nós não podemos errar na sociedade. Porque nós somos exemplo. Nós somos exemplo a outras pessoas. Há muitos que estão olhando, que estão nos observando. Imagine, irmãos, cometendo erros que às vezes achamos que não tem nada a ver, e aí depois você vai falar de Jesus para uma pessoa. Imagina na minha posição como pastor responsável, como pastor líder. Imagina, já pensou, eu estou aí, irmão, fazendo coisas erradas, fazendo o que não deve, fazendo coisas horrendas, errando aí e não me importando, ou às vezes pensando: ninguém está vendo, ninguém está olhando, aqui ninguém me conhece, aqui ninguém sabe que eu sou pastor, aqui ninguém vai descobrir se eu fizer, se eu beber, se eu mexer com uma mulher. Aqui ninguém vai descobrir se eu der um trago num cigarro, se eu usar uma coisa errada. Ninguém vai saber, porque aqui ninguém me conhece. É aí que nós nos enganamos. Porque pode ter alguém que vê. E aí pode, irmãos, nós vamos ser prejudicados depois. Por quê? Por causa dos nossos erros. O diabo, Satanás, ele só tem acesso à vida de alguém, irmãos, ele só pode entrar, ele só pode tocar, ele só pode fazer, roubar, matar e destruir na vida de alguém que erra. É no nosso erro que o diabo tem permissão para entrar. É no nosso erro, são nas nossas falhas que o inimigo vai entrar para destruir uma pessoa. Quantos que estão sendo destruídos, casamentos se acabando, divórcio, as pilhas, pessoas se separando, meu irmão, brigando na justiça, por isso e por aquilo outro. Por quê? Por causa de erros. Nós não podemos errar. Erramos, não somos perfeitos, mas se nós errarmos, nós temos que aprender a consertar os nossos erros. Errou como cristão, errou como uma pessoa de Deus, errou como alguém, irmãos, uma pessoa de Deus, conserte os seus erros. Não insista nesses erros, porque a consequência de ficar errando sempre, pode ser muito grande, que nós não podemos nem suportar, nem aguentar. Não erre, meu irmão, porque depois você vai falar de Jesus, vai convidar alguém para vir, irmãos, na igreja, e essa pessoa não vai te dar crédito, não vai aceitar você falar para ela, não vai aceitar um conselho, uma palavra dela e nem uma correção. Você vai falar com ela: o que você quer falar comigo que você é pior do que eu? Imagina na família. Imagina eu, voltando a falar de mim, eu errando, fazendo coisa errada, aí depois eu vou lá na minha família falar alguma coisa: o que vocês estão fazendo? Vocês não estão mais na igreja? E aí eles sabem que eu estou fazendo coisa errada. Você fica aí cobrando, mas a minha amiga viu você fazendo isso, aquilo, outro. Que moral que eu vou ter? Nós não podemos errar. Não erreis. Por quê, meu irmão? Por mais que a gente erre, o diabo às vezes coloca na mente, na cabeça de alguns, o quê? Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém está vendo. No serviço, no trabalho, pessoa numa necessidade, num aperto financeiro, ela cuida do dinheiro, ninguém está vendo. Ela pega, embolsa, foi só uma vez, mas depois vem uma tentação de novo, 2. E aí isso já pode virar um costume, porque ninguém está vendo. Mas será que ninguém está vendo?
Alguém que errou achando que ninguém estava vendo, irmãos. Vamos lá, Êxodo capítulo 2, vamos lá. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 11. Êxodo capítulo 2, verso 11. Êxodo 2, 11. Abriu a Bíblia Gênesis, segundo livro Êxodo, capítulo 2, versículo de número 11. 2:11. Moisés, irmãos, ele foi educado, irmãos, estudou nas faculdades egípcias, estava sendo treinado para ser o novo faraó. Faraó, irmãos, já tinha lá, ele não tinha, a filha dele pegou o Moisés e, como fosse por adoção, adotou. A mãe dele, você conhece a história, colocou ele no rio. Ela estava tomando banho, viu aquele barquinho e viu, tinha uma criança, pegou aquela criança, foi amamentada pela própria mãe e tal. Aí depois, quando ela cresceu, a mãe levou para a filha de Faraó, cresceu o menino, estudou, sendo preparado para ser o novo faraó. Um dia, Moisés vai dar uma andada na terra que seria dele. Versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu dos seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ou matou o egípcio e escondeu aonde, irmãos? Na areia. Moisés está olhando, está vendo, irmãos, que um egípcio está ferindo, está batendo, está oprimindo um dos seus. É aquela coisa, poxa, eu sou hebreu, o cara está maltratando meu irmão. Ah, não, eu vou lá. E parte para cima, mata o egípcio. Não, antes de matar, ele vê a opressão e ele... Ninguém está vendo. Mata. Enterra, esconde ele na areia. Fiz justiça. Está mexendo com os meus. Ele pensava, ele achava, ele imaginava que ninguém. E como diz aí, que ninguém estava por perto. Ninguém estava vendo aquilo. Talvez Moisés esperou uma ocasião. O cara bateu no egípcio, no hebreu, o egípcio bateu nele, e aí ele saiu. Talvez lá na curva, onde aparentemente ninguém viu. Mas continua a história, versículo de número 13. E tornou a sair no dia seguinte. Deu alguma coisa, irmãos? Ele matando o egípcio? Não, normal. Não tinha ninguém atrás, polícia não estava atrás. Normalmente, vivendo a sua vida normalmente. E no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus, 2 irmãos, contendiam. E disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? Tinha 2 hebreus que eram dele, povo dele, discutindo, debatendo, um falando do outro. E aí ele falou assim: o que vocês estão discutindo? Por que vocês estão falando um do outro? Por que vocês estão se ofendendo aí com palavras? Intrometeu numa conversa de irmãos. 14. O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e o quê? E juiz sobre nós. Pensas o quê? Matar-me? Pensas matar-me como matastes quem? O egípcio. Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi o quê? Ele foi entrar numa conversa, querer saber por que ele estava discutindo, por que você está ofendendo o irmão. Ei, quem te chamou na conversa? Quem te chamou aqui? Peraí, você está pensando me matar como você matou o egípcio? Ai, descobriram. Voltando, no dia anterior ele tinha matado o egípcio. Alguém estava lá? Alguém tinha visto? Sim ou não? Não. Ele pensava que não, mas alguém viu o erro dele. Meu irmão, por mais bem feito que a gente faça, alguém pode ver. Por mais bem escondido que uma pessoa possa fazer uma coisa errada, um crime, uma sonegação, uma mentira, é algo na internet. Tem gente que tem ciúme do computador. Se a mulher vai lá: o que você quer aí? O que você está fuçando aí? Eu já falei para você que eu não gosto que você fica mexendo nas minhas coisas. Sabe por quê que às vezes ele tem receio? Porque ele tem medo de você achar coisa errada.
tem medo de achar coisa errada. Tem medo de descobrir, está fazendo. Aí ele fica todo com medo. A pessoa, quando está fazendo coisa errada, ele fica com medo, fica olhando, fica vendo. Por quê, meu irmão? Ele tem medo. É errado. Está errando. Nós não podemos errar, meu irmão. Nós não podemos errar como pessoa. Está esperando para ver se não tem ninguém. Está vendo, vamos esperar o horário para o almoço, que não tem ninguém numa hora dessas aqui. E aí a gente vai lá, isso, aquilo, outro. É uma mulher bonita, atenciosa, que chama atenção, corpo escultural. Aí antes... Ele olha para ela, mas depois já fica olhando para ver se ninguém, o quê? Se ninguém está vendo. E muita gente vê. E muitas pessoas olham. Imagina, vamos imaginar o meu caso. Já pensou, meu irmão, eu estou fazendo coisa errada? Você já imaginou, eu estou fazendo coisa errada aí, meu irmão? Estou aí, vou lá. Gosto de passear com a minha família. Uma hora dessa eu vou lá tomar um café, vou fazer um lanche, tomar um suco, vou no shopping, vou assistir um cinema lá, e aí eu estou ali, daqui um pouquinho passa uma pessoa, irmãos. E bom, fila de cinema, no shopping, muita gente. Eu já dei uma olhada, vi que não tem ninguém, nenhum irmão. Eu não conheço ninguém. A gente pensa, a gente não conhece, mas os outros nos conhecem. Aí tá lá, passa uma pessoa, eu dou lá. Aí alguém fala, pastor, que cara que eu ia ficar. Viu? Aí você já imaginou, eu estou fazendo coisa errada, e eu venho pregar para você aqui, e aí alguém no meio aí fala, ei, mas um amigo meu falou que viu você fazendo isso, isso e aquilo. O que você tem para me falar, pastor? Irmão, nós não podemos errar. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Nós não podemos errar, irmão. O que nós tínhamos para errar, já erramos no passado. O que nós tínhamos, a nossa parcela de erro já foi preenchida no nosso passado antes de Cristo. Nós não podemos errar mais, irmão. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade que o Senhor Deus nos dá no dia de hoje. Não podemos errar, nós não podemos cometer esse erro, não podemos cometer essas falhas como muitos cometem. Não, meu Deus, eu quero mudar, me muda, transforma meus olhos, converta meus olhos. Eu não, pastor, eu sou tentado, eu sou fraco para isso, para mulher, para uma bebida, para alguma coisa. Não vou errar. Não vou errar, porque pode gerar consequência. Por causa disso, meu irmão, Moisés não se tornou mais faraó no Egito. Por causa disso ele foi para o deserto. No deserto ele encontrou uma mulher, casou, e sabe o que ele foi fazer? 40 anos Moisés trabalhou para o seu sogro, por causa de um erro, por causa de uma falha. Eu não posso errar, eu não posso cometer esse erro, meu irmão. Eu sou de Deus, você é de Deus, nós somos de Deus. Nós temos que lutar contra esse desejo. É um desejo que vem, é uma vontade que vem, pastor. Quando eu não sei, pastor, quando assusta, já está me dando vontade de sair, ir para uma festa, eu olhar para uma outra pessoa, e vem um desejo de olhar para uma menina, para um homem, ou às vezes para uma pessoa do mesmo sexo. Não, eu não vou errar. Minha parcela de erro já foi preenchida, não tenho mais chance, não quero mais errar. É algo, meu irmão, que nós decidimos. A tentação é de todos, vem para todos, mas errar somos nós que escolhemos. Não vou errar mais. Se errar, eu vou consertar onde eu errei, vou arrumar onde está errado, vou arrumar o que está errado na minha vida, para que depois o diabo não venha tocar em mim, para que o diabo não possa tocar na minha vida, tocar na minha família, tocar no meu emprego. Quantos que estão errando aí, achando que ninguém está vendo? Quantos? Irmão, tem gente que está errando. Quer prosperar, quer pagar dívidas, quer comprar carro, quer comprar casa, quer ter uma vida financeira abençoada, mas está errando. Pastor, me diga onde que eu estou errando. Erra, não sendo dizimista. Às vezes até pega o envelope do dízimo, mas, irmão, como que eu sei que você é dizimista fiel? Eu não sei. Nós não somos uma igreja que trabalha com mural que põe lá dizimistas do mês de outubro. Tem igrejas que faz assim, né? Tem um mural, e aí quando você dá dízimo, eles pegam aquele envelope e conferem se você deu o que está escrito. Ah, ele deu. Aí eles vão lá no mural e escrevem: irmão José, dízimo de outubro, deu. E quando não dá, não está lá, não está em branco. Nós não temos esse controle.
Eu não sei se você é ou não é. Eu não sei, mas tem alguém que vê. Quem é que vê, irmãos? Quando ninguém vê, Deus vê. Nós não podemos errar, porque quando ninguém vê, repita comigo, Deus vê. Deus vê. Nós não podemos errar. Repita comigo, eu não posso errar. Diga para o irmão do lado, não errei, meu amado irmão. Não erra não, irmão. A consequência do erro pode ser dura. Moisés teve uma segunda chance, mas existem casos que não haverá segunda chance. Josué, vamos lá, vamos ver um caso aqui. Alguém que errou e ninguém viu. Josué 7, vizinho da direita. Você está em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué 7:20. Capítulo 7, versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Meu irmão, tinha acontecido aqui que Israel perdeu uma batalha para uma cidadezinha chamada Ai. Eles haviam derrotado Jericó, que era uma cidade muito bem armada, fortalecida, forte, mas agora eles perderam para Ai. E Josué não entendeu. E ele foi questionar: Senhor, por que perdemos? Não estou entendendo. Tem coisa errada aí. Ô Josué, tem coisa errada. Mas quem que errou? Ninguém sabia. Foram lançando sorte para ver, meu irmão, até que chegou em um homem chamado Acã. E diz o versículo 20: e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Meu irmão, quem é que viu, irmãos? Quem é que viu Acã pegando uma capa, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro? Quem viu? Quem viu? Ninguém viu. Ninguém viu, mas quem viu? Lê o versículo de número 11. Volta um pouquinho, lê o 11. 7:11. Quando Josué perguntou, olha o que Deus disse: Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Quem é que viu o erro? Quem é que viu o erro aqui? Quando ninguém vê, Deus vê. Deus vê, irmão. Nós não podemos errar. Nós temos um Deus que está com seus olhos voltados na terra, olhando eu, você, nos vendo em qualquer lugar. Vendo, meu irmão, que estamos fazendo coisas erradas. Vendo que estamos errando, meu irmão, às vezes, olhando isso, olhando aquilo, na internet, sozinho, numa lembrança. Pessoas que estão aí, meu irmão, no erro, e está fazendo coisa errada, mas ninguém sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe, Deus vê. O Acã, você fez, eu fiz. Acã, você fez isso, eu não acredito. Ah, eu vi, gostei, desejei, peguei, levei, está lá em casa. Está lá em casa, está lá na minha tenda. Volta para o versículo 22 agora. 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Alguém ia descobrir, meu irmão, essas coisas escondidas, enterrado debaixo da tenda dele? Ninguém ia descobrir. Meu irmão, por mais bem feito que a gente faça, por mais bem escondido que a gente esconda, os erros sempre surgem. Nós não podemos errar, irmão. Nós não podemos errar. É numa conversa, às vezes, irmão, por mais que ninguém saiba, uma hora escapa. Uma hora, meu irmão, vai escapar. Uma hora vai escapar um erro, meu irmão. Ninguém sabe que o homem tem uma outra mulher. Ninguém. Meu irmão, há mais de 10 anos que ele leva isso escondido, ninguém sabe. Ninguém nem desconfia. Ele é bom pai, bom marido, presente e tal, mas ele acha tempo para cometer coisa errada. Um dia lá, irmão, num momento ele pode dar uma vacilada, ele pode escorregar, isso, aquilo, outro. A esposa atende e liga para ele e tal, de um outro número não identificado, e aí ele pensa:
Oi, docinho de coco, fala minha isso, aquilo, dá um apelido carinhoso. A esposa, ei, você está falando com quem? Quem está falando? Sou eu, sua esposa. Ei. Mas como que você tem telefone assim, meu docinho de coco, meu docinho de pêssego? Não, é que eu achei que era outra pessoa. É papo, que outra pessoa? Como diz o ditado, nesse mato o quê? Tem coelho aí. Tem coisa aí. Não, até ele contornar, ele até pode contornar a situação, ludibriar a esposa, mas a esposa vai ficar com a pulga atrás da orelha. Já vai começar a olhar o marido com outros olhos. Meu irmão, e aparece. Não é, irmão. Nós não podemos errar. Como cristão, como pregador, como pastor, nós não podemos errar. Quantas vezes que nós vemos, às vezes surgem escândalos que aparecem na mídia, na televisão, erros escandalosos que geram um transtorno que só para a igreja. Quantas pessoas que olham, irmão, nunca generalize as coisas. Nunca generalize as coisas. Nunca faça isso. Não generalize a ponto de pensar, todo pastor é ladrão, todo pastor é sem vergonha, todo pessoa é isso, aquilo outro. As pessoas fazem isso, generalizam. Acontece lá numa igreja, não sei na onde, no fim do mundo, do ministério assim assado. Aí daqui a pouco a pessoa, eu não vou parar de ir na igreja. Aí a gente não, quem vai acreditar em quem hoje? Olha aí. Quem garante que o nosso pastor lá da nossa igreja também não faz essas coisas? Já está generalizando. Meu irmão, pode ter certeza. Se tem erro, se tem coisa errada, irmãos, vai aparecer, vai surgir. Não há nada de oculto que não há de ser o quê? Revelado. Nós não podemos errar. Nós não podemos. Acã, meu irmão, tinha uma família e ele cometeu um erro, escondeu, pensando, ninguém vai ver, está enterrado lá em casa, quem que vai descobrir? Ninguém nunca, ninguém vai dar falta, porque era algo que estava sobrando, então eu peguei. Mas, versículo de número 23, tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro e a seus filhos e as suas filhas e a seus bois e seus jumentos e suas ovelhas e a sua tenda e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? Olha o que Josué falou: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel fez o quê? O apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Quem é que sofreu? Meu irmão, por causa do erro de Acã? Família. Irmão, nossa família não pode sofrer por causa dos nossos erros. Irmão, nossa família não pode sofrer por causa dos nossos erros, por causa dos nossos caprichos, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso desejo. Tem família sofrendo, irmão. Filhos sofrendo aí. Filhos crescendo em lares, vendo o marido maltratar a mulher maltratar marido. Filho crescendo num lar onde tem palavrão, onde tem coisa errada. Aí se o filho fala um palavrão, o pai vai lá e bate na boca e fala: se você falar de novo eu quebro seus dentes. Mas onde que ele viu isso? Dentro de casa. Meu irmão, o diabo só pode entrar e tocar se tivermos erro. O diabo só entra na vida de alguém e só pode entrar para agir, para fazer, se nós permitirmos. Mas como é que nós permitimos o mal, o diabo entrar na nossa vida? Através dos nossos erros. Nós não podemos errar. Nós não podemos errar, meu irmão. Acã não teve uma segunda chance. Acã não teve uma segunda oportunidade. Acã não teve uma chance. Irmão, quando eu prego de Acã, hoje eu sou pai de 2 meninas. E eu sei, meu irmão, hoje, com sentimento de pai, eu imagino, meu irmão, imagina a cena comigo. Imagina, mais ou menos isso aqui. A igreja cheia, a igreja lotada agora, irmãos. Cada um de vocês com uma pedra na mão.
Eu, minha esposa, minhas filhas, aqui em cima, irmão, aqui na frente, cada um com a pedra na mão. E aí, família sem saber que está acontecendo nada. Eu tenho uma de 4 e outra de 3 meses. Aí de 3 meses eu pego no colo e a de 4 vem e abraça a minha perna. Papai, por que todo mundo está olhando para a gente? Nada não, filha. E a esposa pergunta, amor, por que a gente está aqui? Ah, porque eu errei. O que você fez? Eu peguei uns negócios errados aí. Mas o que vai acontecer? De lá para cá, primeira pedrada, puf, na cabeça da criança. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aí, digamos que a minha filha, a criança de 4 anos chora. Ai, papai, e começa a sair sangue da cabeça. Ela sabia por que estava levando pedrada? E eu podia defender ela? Não. Pais que estão errados não podem cuidar dos filhos. Pais que estão com erro não podem proteger sua família. Meu irmão, nossa família não pode sofrer por causa dos nossos erros. Quem está me entendendo, levanta a mão e diga, eu estou entendendo. Ai, papai, minha filha, outra pedrada, ia de colo, tomando uma pedrada. Irmão, imagina, eu prego essa palavra de eu me emociono. Imagina o choro das crianças sendo apedrejada sem saber de nada. Por causa de um homem, irmãos, que pegou coisa escondida, por causa de um homem que errou. E aí, imagina a criança do braço, meu irmão. A Bíblia fala meninos e meninas. A Bíblia não fala quantos filhos que ele tem. Fala que tinha filhos. Eu não imagino quantos. 4, 5, 6, 7. Geralmente muitos tinham. Nesse tempo tinha muito. Imagina todos os filhos sendo apedrejados e ele não podendo fazer o quê? E é isso que o diabo faz na família, meu irmão. Leva o filho para o erro, leva o filho para a droga, leva o filho para o homossexualismo, leva o filho para as coisas erradas. E pai depois fala, eu te dou um pau, eu te quebro. Se você está errado, você não pode corrigir seu filho. Se você está errado, nem sua oração Deus ouve, nem a sua oração Deus vai atender. Por quê? Por causa dos nossos erros. Ah, então eu vou procurar um outro lugar. Não existe um lugar, uma igreja, um Deus, irmãos, que vai atender alguém que está errado. Deus não muda, Ele é Deus, Ele é Senhor. Sua palavra está escrita e não vai ser alterada. Se Ele disse que é para não errar, eu não vou errar. Não, eu não vou, meu pai. E os filhos morrem, o Acã morre, depois de, não sei se morreram, estava talvez desmaiado, vem lá o povo e mete fogo. Depois de mortos, todos queimados, pega um monte as pedras e faz um montão de pedra para ficar lá de lembrança. Para ninguém. Sabe por que ficou aquele monte de pedra lá? Para todo mundo olhar e lembrar que elas não podiam errar. Irmão, não erra não. Não erra não. Você que cresceu, foi uma criança que cresceu longe dos pais que se separaram quando você era pequeno. Você vai querer que seus filhos passem o que você passou? Você quer que sua família cresça, seus filhos cresçam igual você cresceu? Nós não podemos errar, irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Eu não posso errar. Repita comigo, eu não posso errar. Irmão, sabe por quê? Porque nós não sabemos a consequência. Imagina uma pessoa está errando, meu irmão, no trabalho, está pegando dinheiro, está fazendo coisa errada, está sonegando, está enriquecendo ilicitamente. O dia que ele for pego, ele for apanhado, vão mandar embora, sem direito a nada, vai sujar sua ficha, sua carteira, e aí não vai mais conseguir emprego, vai ficar com a ficha suja. Não vai mais conseguir. E hoje, se não for preso, é o que eu tenho dito faz tempo aqui. Tem coisa que é pecado, mas tem coisa que além de ser pecado ainda é crime. É crime. É um homem lá, meu irmão, que tem desejos por criança. Pedofilia. Pedófilo não tem cara. Um dia eu estava assistindo
acho que foi uma terça, uma segunda, uma terça-feira, para mim que é mais tranquilo, que não tenho reunião. E, irmãos, terça-feira, acho que foi uma terça-feira, eu estava assistindo desses programas noticiário e tal. Daqui um pouquinho aparece uma matéria assim: preso um pedófilo que aliciava menor de 3 anos. Aí depois mostrou a matéria: um senhor de 70 anos. Pedófilo tem cara? Não tem. A mãe estava preocupada, estava desconfiada que a filhinha, isso, aquilo, outro, querendo ir na casa do vizinho, isso, aquilo, outro. Ela foi lá, colocou uma câmera, começou a filmar. O cara brincando com a menininha, passando mãos na parte da criança. Foi preso, na cadeia. Irmão, tem coisa que é pecado. E além de pecado é crime. Não podemos errar. Nós não podemos errar, meu irmão. Porque nós talvez não tenhamos uma segunda oportunidade, chance. Não erra não, irmão. E Deus está nos dando uma chance hoje. Deus está dando uma chance para o seu povo. Acã não teve chance, Moisés teve uma chance. Um belo dia, meu irmão, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. E no que ele apacentava as ovelhas do seu sogro, capítulo 3, volta lá em Êxodo. Êxodo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queimava. A sarça é uma planta, e essa planta, não, queimando, ela não se desfazia. E ele achou curioso: o que é isso? E foi até lá. E Moisés, 4. E vendo o Senhor que se virava para lá e ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra o quê? Meu irmão, tinha alguma coisa errada, meu irmão. Tinha algum errado, algum pecado ainda em Moisés que ele carregava. Deus diz para ele: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra o quê? Meu irmão, nós não podemos ficar carregando mais coisa errada. Livre-se disso. Sandália, sapato é coisa, irmão, você pisa em diversos lugares, é coisa que você carrega, arrasta, leva, irmão, junto. Então Moisés estava levando algo junto dele, tempos, e Deus deu uma chance para ele: tira agora, tira isso, irmão, tire o erro. Conserte os seus erros, conserte as suas falhas, conserte, não vou errar mais. Errei para nunca mais errar, porque tem gente que por causa de um erro vai ficar marcado o resto da vida. Tem pessoas que por causa de um erro vai ficar marcado o resto da vida. Ah, meu Deus, se vira e mexe, eles lembram do erro. Pois é, não erre, irmão. Para você não carregar essa mancha, essa marca, não erre. Tire as sandálias, tire o erro. E quando ele tirou, ele tem um encontro com Deus. Deus fala o que vai fazer com Moisés. Moisés, você vai libertar meu povo. Não dá tempo de ler, mas leia depois. Você vai libertar meu povo, vou te dar poder, isso, aquilo, outro. E sabe o que Deus faz com Moisés? Capítulo 7. Olha o que Deus fez. 7. Versículo 1, para a gente terminar. Capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu. Deus fez de Moisés aqui na terra. Moisés era semelhante a quem? Um homem que tinha errado no passado, mas que consertou seus erros. Agora recebe um título de ser como Deus. Poder, autoridade. Moisés tem, meu irmão. Tudo por quê? Porque ele consertou seu erro. Irmão, se você consertar o seu erro, Deus vai fazer. Quem que Moisés é conhecido por libertar o povo da onde?
Da onde? Irmão, se você tirar o erro, você também vai poder libertar sua família. Você vai poder salvar sua família. Tire os erros, irmão. Não cometa mais esses erros. Não erre mais. Busque consertar, meu irmão. Aquilo que é errado, nós vamos olhar para nós e ver que está errado e vamos corrigir. Não vou mais errar nisso. Eu ando muito nervoso, eu vou consertar esse erro. É um nervosismo, eu vou procurar ser da paz. Tem muita gente, meu irmão, tem muitas pessoas da nossa família que querem se converter, querem vir para Jesus, mas é o nosso mau exemplo que impede elas de vir para Jesus. Eu vou na igreja para ser igual fulano, aí bravo, estourado, estúpido, ignorante, metido. Não vou não, deixa eu aqui mesmo. Meu irmão, mas quando nós tirarmos os nossos erros, Deus vai nos dar poder, Deus vai nos capacitar, vamos ser representantes legais, autoridades de Deus aqui nessa terra, como? Tirando os erros. Meu irmão, e esse que tirar os erros vai tornar vencedor. Quando, irmãos, Cristo escreveu para as igrejas da Ásia, conhecido como as 7 igrejas do Apocalipse, olha o que Deus disse para as igrejas que vencessem. Apocalipse capítulo 2, vamos lá, vamos terminar. Apocalipse, você sai agora do segundo livro da Bíblia e vai para o último. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo de número 2. O que diz aí no versículo 1? Carta às 7 igrejas da Ásia. Qual que é a primeira igreja aqui, irmãos? Éfeso. Versículo de número 7. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Versículo 8. Segunda carta à igreja da onde? Esmirna. Versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que não receberá o dano da segunda? Versículo 12. Terceira carta, igreja da onde? Pérgamo, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que? Darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Versículo 18. Igreja da onde? Tiatira. 26. Versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Igreja da onde, irmãos? Sardes. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus. Versículo 7. Igreja da onde? Filadélfia, que é considerada a igreja perfeita. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da sua cidade, e da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Versículo 14, igreja de Laodiceia. Para terminar, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas do Apocalipse. Tiveram lutas, tribulações? Sim ou não? Mas o Senhor Deus disse para ele: ao que? Quem seria recompensado? Os que vencessem. Vencessem o quê? As tentações, as tribulações, as situações que lhe eram propostas. Esses que vencessem. Irmão, vencedor
não é o perfeito. Vencedor é o que conserta erros. Irmãos, conserte os erros agora, para evitar grandes desperdícios lá na frente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não é. Onde que nós começamos? Onde? Tiago, vamos lá? Para terminar? Para a gente servir a ceia, Tiago. Está pertinho aí. Tiago 1:16. Tiago 1:16. Tiago 1:16. Vamos lá, todo mundo, vamos ler junto, toda a igreja, vamos lá? Não erreis, meus amados irmãos. Toda a igreja novamente. Não erreis, meus amados irmãos. Repita para o irmão do seu lado. Não erre, meu irmão. Fala para o irmão do lado. Olha nos olhos dele, mas com sinceridade, com a esposa, para o marido. Fala um para o outro, fala aí. Não erre, meu irmão. Não erra não, meu irmão. O que nós tínhamos para errar, nós já erramos. Agora vamos viver uma vida certa com Deus. Quem entendeu, diga amém. Põe a mão no coração, fecha os olhos. Pai, é a tua palavra. Eu prego, mas quem fala é Deus. E eu sei, meu Deus, que o Senhor falou com gente essa noite. Pessoas que estão assistindo pela televisão, pessoas que estão assistindo o programa agora, pessoas que ainda vão assistir pela nossa TV. Oh, meu Pai, nós não podemos errar. Jesus, toda vez que eu lembro de Acã sendo apedrejado com a sua família, meu Deus, eu fico imaginando as crianças chorando, Pai. Eu fico imaginando a família do Acã, meu Deus, levando pedradas e nem sabia por quê. Meu Deus, nossa família não pode sofrer por causa dos nossos erros. Jesus, o Senhor já levou nossas dores, os nossos erros o Senhor já carregou, Jesus. Perdoa-nos, ó Deus. Eu te peço nesta noite, meu Pai. Estamos aqui, meu Deus, vivendo o mês da humilhação. E eu, meu Deus, eu peço, perdoa as nossas transgressões. Perdoa as nossas falhas, Jesus. Perdoa o nosso erro. Perdoe a transgressão. Erramos como homem, como pessoa, como cidadão, como cristão. Erramos como pai, como marido, como esposo. Pessoas erram como mãe, como mulher. Oh Deus, mas nós não podemos errar, Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, o preço por um erro às vezes pode ser muito caro. O preço por um erro pode ser alto demais. Ah, meu Deus, por causa de erro, casamentos vão ser desfeitos. Por causa de erros, divórcios vão surgir. Vai ter briga, vai ter discussão, separação. Mas Deus, nós não queremos errar mais. Oh Jesus, perdoa. Tem misericórdia de nós. Fala com Deus agora, irmão. Se você não quiser falar, só fala em pensamento e em espírito. Se você não quer que a sua esposa, seu marido ouça, fala no coração: Jesus, eu não vou errar mais. Eu quero ser fiel a Ti, a minha família, a minha esposa, a minha igreja. Eu quero ser fiel, Pai. Oh Jesus, nós não queremos errar. O nosso plano é não errar. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. E aqui nessa noite, que o Teu sangue seja derramado sobre nós, para nos perdoar. Porque a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos erros, as nossas transgressões. E é o que queremos, perdão de todos os nossos erros. Levante as mãos aos céus e diga: Pai, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas. Eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, e me ajude a viver uma vida santa, honrosa e abençoada, sem erros, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga amém e diga graças a Deus. Abra seus olhos. Diga amém. Diga glória a Deus. Não é não, irmão. O preço pode ser muito alto para pagar. Não é. Nós vamos servir a ceia.
Nós vamos entregar, primeiro você vai receber o pão, depois o cálice, e nós vamos cear. Creia que Deus hoje vem com uma unção especial. Quando nós estivermos orando, meu irmão, creia que Deus vai te visitar, vai te ajudar para não errar mais. Se você erra por fraqueza, Deus vai te dar força para não errar mais. Pastor, eu erro por fraqueza. Quando eu vejo, já estou fazendo coisa errada, eu sou fraco. Deus vai te dar força para você não errar mais. Amém? Você vai receber o pão. Primeiro você recebe o pão, depois o cálice. Irmão, a cena é minha, ela é de Cristo. Quem é que pode cear? Todos que foram perdoados, todos os que consertaram hoje os seus erros. Não importa como você chegou, o importante é como você vai sair. Não importa, meu irmão, você vai sair daqui hoje uma pessoa arrumada, consertada por Deus. Diga amém? Por mais que você errou antes de vir, brigou com a esposa nem veio, ficou em casa de raiva. O marido não veio, ficou em casa com raiva. Mas você vai chegar lá, você vai consertar o erro. Você vai dar um abraço nela, vai dar um beijo nela, daqueles beijão mesmo, pede desculpa, pede perdão e fala: meu bem, eu não vou errar mais. Porque a chance que Deus está te dando hoje, meu irmão, para você não perder seu casamento, para você não perder a família, conserte os erros. Amém? Diga graças a Deus. Conserte seus erros. Fala para a mulher: meu bem, não vou mais beber. É porque a mulher cansa, meu irmão, sempre com a cachaça. Não, meu amor, não vou beber mais. Eu consertei meus erros hoje. Volto aqui transformado. Saí um homem de um jeito, estou voltando transformado. Hoje é dia de bênção, é dia de salvação. Amém? Receba, por favor, o pão e o cálice. Você primeiro vai receber os elementos. Só fique de pé depois que você receber o pão e o cálice. Amém? Receba o corpo e o sangue de Cristo. Receba em nome de Jesus. Cristo já nos perdoou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Consciente ao cantar, que de graça Deus te dá, vem fluindo a tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, o vinho transformou, envolvido a Jesus, vem cear. Se dentro se achar, vem Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura irá. E também da vida ao pão. E também da vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Solta a sua voz e cante, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, o vinho transformou. Vem cear. Então apresente o cálice e este pão aos céus agora. Jesus, é a tua ceia. Estamos cumprindo o mandamento. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. E por semelhantemente, o Senhor tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Ô meu irmão, e ele há de voltar para buscar aqueles que consertaram os seus erros. Moisés errou, mas quando houve o perdão, quando Moisés tirou o que ainda estava de errado, Deus deu a Moisés poder, autoridade. Moisés se tornou como Deus aqui na terra. Ô meu irmão,
Deus vai fazer muito através de você. Deus vai fazer muita coisa através da sua vida, meu irmão. Deus vai fazer muita coisa através de você, meu irmão. Talvez você já foi motivo de decepção para alguns. Muita gente você já te entristeceu. Quantas pessoas que já se aborreceram contigo, mas hoje Deus está mudando isso, meu irmão. Deus está mudando isso hoje. Deus, meu irmão. Deus está mudando. Ele quer fazer, ele vai fazer mais. Ele vai te capacitar, meu irmão. Ele vai te dar força. A força de Deus é maior que o desejo da carne. A força do Espírito é maior que o desejo da carne. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Apresente este pão e esse cálice aos céus agora. Pai, é o pão e o cálice que representam o teu corpo que temos nas mãos. E assim como o Senhor ordenou, aqui fazemos. E participamos hoje. Santifica, consagra este pão e este cálice, para que com a força deste pão esse homem continue. E com, meu Deus, com a unção deste cálice ele seja purificado nesta noite. Diga comigo: meu Deus, eu participo da ceia do Senhor nesta hora, recebendo do teu corpo e do teu sangue, eu participo da ceia do Senhor. Pode comer do pão, comei todos, coma. Aleluias. Beba do cálice agora. Pode beber, meu irmão. Beba da vida de Deus, bebe. Oh, aleluia. Sinta, meu irmão. Pode sentir o Espírito de Deus agora. Pode sentir, meu irmão. Oh, meu irmão, Ele te renova hoje. Ele te renova hoje para não errar mais, meu irmão. Ele renova para você não errar mais, meu irmão. Ele te capacita para você não errar mais. Você não vai mais errar como marido, como esposo. Você não vai mais errar, mulher, como esposa. Você não vai errar mais. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Receba, meu irmão. Receba a força que vem do alto. Receba a unção do Espírito Santo. Eu sou profeta de Deus, eu profetizo na sua vida essa unção, essa força. Vai falar em línguas, estranhas. Vai orar a língua dos anjos. Deus quer te usar como usou Moisés. Deus vai usar você, irmão. Deus vai te usar para você salvar a sua família. Primeiro a sua família, primeiro a sua casa. É a salvação de Deus que vai na casa do homem que não tem mais erro. Zaqueu era cheio de erros, mas como Cristo na casa dele acabou os erros. Oh, meu irmão, Deus vai entrar na sua casa hoje. Deus vai entrar na sua casa hoje. Deus vai entrar, creia. Salva o perdido, salva essa casa, salva essa família, salva esse casamento, salva Deus. Não vai mais ter erro na minha vida. Não vai mais ter erro na minha vida. Porque eu vou viver a tua vontade. Não vou errar. Diga: Jesus, eis-me aqui. Só te peço, Espírito Santo, me ajude. Não vou errar. Diga obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. E aplauda Jesus. Aplauda Ele. Vem forte, vem forte. Aleluia. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar.
transformará.